Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Sexta-feira da Paixão, na primeira leitura do profeta Isaías, no versículo 13, escutávamos o seguinte: diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Queridos irmãos e irmãs, nós meditamos hoje, na Sexta-feira da Paixão, o mistério da morte, do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam que eu agreguei aos termos morte e sofrimento a palavra mistério. Aqueles que não meditam acerca desse mistério, dizem por aí: Deus já ressuscitou. Os católicos estão adorando um Deus morto. São aqueles lá de fora que não contemplam tão grande mistério, ficam só na superfície. Por isso, mais uma vez, eu repito o versículo 15 da primeira leitura do profeta Isaías acerca do servo sofredor. Diante dele, quem é esse ele? Nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Queridos irmãos, por isso que hoje é um dia de silêncio, que é para escutarmos melhor o que o Senhor tem a nos dizer sobre mistério tão insondável, inefável, grande. As nossas palavras são insuficientes para descrever tão grande mistério do amor de Deus. Mais uma vez escutemos o versículo 15 da primeira leitura. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quando enxergamos a imagem do Cristo crucificado, os olhos da carne nos sugerem a ver sangue, homicídio, que nos inspiram pena, compaixão de um homem chagado, mas fica nessa fase os imaturos na vida espiritual. A cruz se parece muito com a hora da consagração da Santa Missa. O sacerdote repete as últimas palavras de Cristo na última ceia. O sacerdote repete aquelas palavras de Cristo na última ceia sobre o pão e o vinho. O sacerdote toma em suas mãos o pão e diz, não por conta própria, mas repetindo palavras de Cristo: isto é o meu corpo. Toma um cálice transbordante de vinho e pronuncia também sobre ele as mesmas palavras de Cristo: este é o sangue da nova e eterna aliança, fazei isto em memória de mim. Mas os olhos
os nossos olhos carnais olham para o altar, que hoje está desnudo, sem as velas. Os nossos olhos olham para o altar e vê só pão. Olha para o altar e vê só vinho. E parece que, para corroborar o que os nossos olhos veem, quando comungamos, sentimos gosto de trigo, sentimos o gosto do vinho. Mas a nossa fé nos faz ir para além das aparências. Os olhos da carne são enganados. Os olhos da fé acreditam que a hóstia não é mais pão, só parece pão, é o corpo do Senhor. A nossa fé, que se fundamenta na palavra de Cristo, não vê mais vinho, vai para além desta aparência e enxerga o sangue precioso, salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, olhemos para o Cristo crucificado. Nós iremos contar ao mundo coisas que nunca foram narradas. Proclamaremos ao mundo coisas que jamais se ouviu. Venham cá, digamos aqueles que passam, e vamos nos deter diante do crucificado e viajarmos no mistério suspenso na cruz. Não se deixem enganar, meus irmãos, ou melhor, não nos deixemos enganar por aqueles que não enxergam para além da cruz. Como eu disse, só vão enxergar no madeiro um tronco e um homem todo ferido, e serão tomados no máximo de pena. Mas para nós, a cruz é o amor de Deus. Meus irmãos, a cruz é a hora do desposório de Cristo. Aqui eu já começo a ir além da cruz. Quando olhamos para a cruz, nós vemos o matrimônio, o casamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o enxergamos na cruz como o esposo. A cruz é o leito onde o divino esposo, nosso Senhor Jesus Cristo, desposa a sua santíssima esposa, a Santa Igreja. Como escutávamos na segunda leitura do ofício das leituras de hoje, do peito aberto do Senhor brotaram sangue e água, sacramentos fundantes da Igreja. Como Deus formou Eva do lado do Adão adormecido, também o Senhor forma a sua Igreja, a nova Eva, do lado aberto do novo Adão adormecido, Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ao falar do matrimônio como um mistério que transcende a compreensão do homem, Paulo procura na cruz a definição do matrimônio e diz assim, em letras garrafais: marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por isso que não pode haver divórcio. O casamento é indissolúvel, porque o casamento cristão católico tem, no amor de Cristo pela igreja, a sua inspiração. Cristo amou a igreja até o fim, purificou-a,
pelo sangue da cruz. Queridos irmãos, foi assim que Cristo fez uma só carne com sua esposa, a igreja, na cruz. Por isso eu convido todos vocês a hoje, sexta-feira da paixão, olharmos para a cruz e enxergarmos o nosso esposo, o amado da nossa alma. O amado da nossa alma. No livro Cântico dos Cânticos, a amada sai pela rua procurando o seu amado. E ela pergunta a um e a outro: por acaso virdes o amado da minha alma? Ele deixou rastros, sombras, que poderão ser seguidos pela esposa aflita, porque um só instante longe do seu amado é uma grande aflição, é uma grande agonia. Eu disse a vocês que nessa Semana Santa, eu estava dedicando o meu tempo a ler cartas íntimas da irmã Amália de Jesus Flagelado. E algo me chamou a atenção dessas cartas. Uma grande agonia tomava de conta da alma desta beata, desta mulher feliz, bem-aventurada. Ela dizia para Jesus, ou melhor, ela escrevia para o seu diretor espiritual, um bispo, Dom Barreto, e ela dizia: como minha alma está aflita, porque Jesus se ausentou. Ele se escondeu de mim, há dias ele não aparece, ele não vem mais conversar comigo, e minha alma se consome de paixão por ele. Estou ardendo de amor por ele, estou a ponto de morrer, estou desfalecendo, porque ele já se distanciou de mim há tanto tempo, e foi questão de segundos. Foram segundos da ausência de Jesus, mas a irmã Amália queria uma presença diária, constante de Nosso Senhor. É assim que se comporta a esposa. A esposa não quer nem um instante que o seu amado se ausente. O Senhor estimulou o amor no coração de Maria Madalena no dia da ressurreição, quando esta, ao ver que era Cristo ressuscitado quem estava diante dela, tentou retê-lo, segurá-lo, e o divino esposo disse a ela: não me segures. Em outras palavras, quanto mais a amada estiver aflita, com saudades, por causa da ausência do divino esposo, ainda mais a amada será inflamada nos desejos. Nosso Senhor disse aos fariseus, estes haviam dito para Jesus, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não? Jesus respondeu então a eles, enquanto o noivo está presente, vejam como Jesus se chama de noivo, enquanto o noivo está presente, os convidados do casamento não são obrigados a jejuar, mas quando o noivo lhes for tirado, aí eles jejuarão. Jesus está falando aqui, neste versículo bíblico ao qual me referi, a amada. Quando o amado lhe for tirado pela cruz, a amada ficará ainda mais ardendo de amor. Ela jejuará. Por isso que essa igreja, que peregrina e que milita neste mundo, caminhando pressurosamente
para a pátria celeste. Esta igreja reza, porque é o modo da amada dizer ao amado: vem logo. Em toda a missa dizemos: vem, Senhor Jesus. É a amada clamando, porque ela está numa fase de desfalecimento pela ausência do seu divino esposo. E, na verdade, o divino esposo está presente o tempo todo. Ele está no nosso meio, mas em não podermos vê-lo, causa em nós um grande abatimento. Todos nós aqui, meus irmãos, sejamos inflamados por amor ao belíssimo esposo. Como Santa Teresa d'Ávila, atravessada pelo um dardo do amor de Deus. Como São Padre Pio, que ardeu de amor por Jesus. Como São Francisco de Assis, no Monte Alverne, que depois de um intenso sofrimento, foi consolado pela presença do divino esposo, a ponto de São Francisco de Assis dizer que valia a pena passar por toda aquela agonia, porque a consolação que vinha do amor do amado fazia até esquecer a grande angústia padecida antes de o divino esposo se deixar ver. É assim que queremos olhar para Cristo, como o divino esposo de nossas almas. Eu quero finalizar com um canto do belíssimo esposo. Quem escreveu estava inspirado da comunidade Shalom. Eu peço agora para vocês um instante de silêncio e prestem atenção em cada letra, em cada palavra desta música feita para Jesus, o belíssimo esposo crucificado de amor, de paixão. Se ardemos de amor por Ele, mas é porque antes Ele nos amou e na cruz Ele está assim, ardendo de amor por nós. Façamos o silêncio para ouvir o ministério cantar. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apaga o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou
eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo e inesponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em mim teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. O teu corpo ferido de amor e cobriram meu coração. Revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Agora fiquemos em pé e cantemos todos, ó belíssimo esposo. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Esconde-me em tua chaga de amor, amado meu, esposo meu, amado meu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.